Fala galera, Vitão aqui, bora pra mais um vídeo no canal. Percebeu que eu repeti, né, o fundo de novo, tive um feedback legal. Deu um pouco mais de trabalho de edição, mas gostei da participação de vocês. Muito obrigado a todos que comentaram, que deram seu feedback. Beleza? Esse é um vídeo muito especial pra mim. É um vídeo que eu achei que eu não ia gravar tão cedo. Que é um vídeo falando um pouco sobre um testemunho meu. Mas eu quero que esse testemunho, de alguma forma, traga alguma lição, algum aprendizado pra sua vida também. Beleza? Hoje eu vou falar um pouco sobre o meu testemunho, como eu disse, e eu quero que você reflita ao longo do meu testemunho um pouco sobre a história do povo de Israel e sobre uma frase que é assim: a gente muitas vezes se aproxima de Deus pelo que Ele faz, mas a gente tem que permanecer por quem Ele é. E essa é a diferença. E o povo de Israel, a gente vê na história do povo, muitas vezes o povo em aperto clama a Deus e se aproxima por saber que Deus era um Deus de justiça, um Deus poderoso que poderia livrar o povo daquela situação adversa, mas aí o povo não permanecia, porque não permanecia por quem Deus é. Focava muito no que ele fazia, mas aí na hora de entender e se aproximar de Deus por quem Deus é, o povo não continuava. E eu quero falar aí sobre o meu testemunho. Quem me conhece pessoalmente, algumas pessoas, já pode ter reparado algumas limitações, algumas diferenças físicas em mim. O que eu basicamente estou falando? Bom, no ventre da minha mãe ainda, muito novo, teve alguns problemas, né, na gestação. Eu tive falta de oxigenação no cérebro e o lado esquerdo do meu cérebro faltou um pouco de oxigênio e isso gerou algumas sequelas. Na verdade, o nome mais usado é hemiplegia, que é onde um lado do corpo ele tem algumas disfunções, não é disfunções, ele tem algumas dificuldades que o outro não tem. Que no meu caso, como é o lado esquerdo do cérebro que controla o lado direito do corpo, essa mão direita ela é um pouco mais fraca, você vê que o tamanho dos músculos eles divergem um pouco, o andar fica diferente, a postura corporal, então eu tenho que ficar sempre reparando a altura dos ombros. E isso me gerou, de início eu achava muito ruim, obviamente, né? Eu sofri muito bullying ao longo da minha vida e foi algo muito difícil, é por isso até que eu achei que eu não ia gravar esse vídeo tão cedo. Porque eu falei, não quero que isso sirva de vitimismo para alguma coisa, porque na verdade isso foi um motivador e me fez superar por outras características, realmente fisicamente, esporte e tal, nunca fui dos melhores, mas me fez superar e falar assim, eu tenho que tentar me destacar de alguma forma, então eu sempre me dediquei muito a estudo e a outras coisas também, outras áreas de conhecimento, né, e tal. Então, assim, isso pra mim, de alguma forma, isso eu achei que poderia ser uma praga, algum castigo de Deus em alguma época da minha vida. Só que depois, por incrível que pareça, eu vi que isso foi um cuidado de Deus comigo. Eu já nasci com isso, não foi fruto de nenhum acidente. Mas eu vi um cuidado de Deus comigo. E você pode estar pensando, Vitor, como assim você pode olhar para uma deficiência como um cuidado? Bom, isso me deu possibilidades e gerou em mim sempre um senso de superação em tudo. Porque muitas vezes eu olhava para as coisas e eu me achava incapaz, pessoas me diziam que eu era incapaz e eu falei, não, é por causa que isso está falando que não dá, é por causa que eu vou tentar fazer. E isso me fez ir além em muitos aspectos. Então para mim é muito especial poder falar disso. E o ponto que eu quero vincular o que eu disse no início do vídeo com o meu testemunho é basicamente o seguinte, eu espero que esse vídeo não fique muito grande, não vou entrar em tantos detalhes, é que essa deficiência, essa situação toda na minha vida, ela poderia muitas vezes me afastar de Deus, mas por incrível que pareça, você vê gente em estados terminais, de câncer, de diversas situações, e é aí que a pessoa se achega a Deus. E eu vou te dar alguns exemplos. Eu fiz o curso do Luca Martini, a Church Cloud School, sobre evangelismo, e eu lembro que numa das lives que ele fazia com os alunos, eu perguntei se isso poderia ser algum limitante para eu orar por cura por alguém. Tipo assim, eu chegar em alguém e posso orar por cura, e a pessoa olhar tipo assim, mas peraí, você não é curado e quer orar por cura? E ele disse que não, que isso demonstraria na verdade uma fé. E depois dessa live uma pessoa me procurou e falou assim, olha, eu sou enfermeira, eu me converti há X anos, há um tanto tempo, e quem ganhou a minha vida foi um adolescente de 16, eu acho, 17 anos, que ele estava com câncer em estágio terminal e ele pregava para mim todos os dias. E essa mulher, ela foi ganha, e esse menino morreu. E isso pra mim foi muito marcante, porque esse menino, ele entendeu aquilo que Paulo fala, eu repito diversas vezes,
que viver é Cristo e morrer é lucro. Então, assim, ele se apegou a Deus por quem Deus é e não que ele o que ele pode fazer. Vitor, Deus poderia ter curado esse menino do câncer? Poderia. Vitor, Deus poderia te curar disso? Ou pode? Pode. Não é que eu limite isso, é o que eu acho que isso não vai acontecer. Até porque nós temos episódios, principalmente no Novo Testamento, onde, né, uma vez os discípulos perguntaram assim, por que ele está assim? Aí Jesus fala, né? Isso é para que a glória de Deus se manifeste nele. Outros episódios de um homem mais de 30 anos na beira de um tanque esperando uma cura. E aí Jesus chega e cura. Então no reino de Deus a gente vê que discerne muitas vezes, as coisas divergem entre o tempo e o modo de fazer. Jesus é intencional em tudo. Então, Vitor, você acha que você pode ser curado ainda? Sim. Você já orou por cura e não foi curado? Sim. Já orei. Se eu não me engano, não lembro se pessoas já oraram, mas eu já orei, já pedi e não fui curado, mas ainda creio que se for vontade de Deus isso ainda pode acontecer. Mas eu quero te dizer e vincular essa história toda é o seguinte: muitas vezes sim, nós nos aproximamos de Deus porque nós precisamos de algo. Você está desempregado, está com crise na família, no seu casamento, só que eu quero dizer que isso não basta. Entender o que Deus faz, entender o poder de Deus, não basta para fazer a gente permanecer com Deus. Por quê? Porque a gente sabe que o próprio Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. Então muitas vezes coisas ruins vão acontecer com você mesmo estando servindo a Deus. Porque servir a Deus ele não é um escudo para que nada de adversidade aconteça, mas é um refúgio. Que quando acontecer, vocês têm um lugar certo para se achegar. Então a gente vê, crente morre, crente perde filho. Acontece diversas coisas também, só que se a nossa fé estiver fundamentada só no que Deus faz e não em quem Ele é, esse é o momento que a gente desacredita de Deus. Por isso a gente vê muitas pessoas, hoje eu não acredito em Deus mais. Por que você não acredita? Porque aconteceu determinada coisa na minha vida e Deus não fez nada, ou foi Deus que fez isso acontecer de ruim na minha vida. E eu realmente creio que existem duas vontades de Deus. É a ativa, que é aquilo que Deus realmente quer que aconteça, e a passiva, que é o que Deus permite. Então sim, eu creio que tudo que acontece, Deus tem ciência e Ele permite que acontece, sim, mas também porque nós não somos marionetes. Deus nos dá livre-arbítrio para muitas coisas que acontecem conosco. A gente culpa a Deus, sendo que às vezes a culpa é nossa ou de outras pessoas. Então o que eu quero vincular e terminar de te dizer nesse vídeo é o seguinte: às vezes você vai olhar para a sua vida e vai olhar situações adversas e pensar assim, Deus se esqueceu de mim por causa disso ou daquilo. Mas eu quero te dizer, com a minha vida, com a minha deficiência, com tudo que eu passei em 18 anos de vida, as dificuldades, todas a zoação, todas as vezes que eu me achei incapaz de fazer algo, ou eu escutei que eu não era capaz de fazer algo, que eu era pior do que alguém por ter essa dificuldade. Isso só me fez me aproximar de Deus e entender que foi Ele que me criou. E se eu tenho essa dificuldade hoje, se eu vou permanecer com ela para sempre, não sei. Se eu vou ser curado em algum momento para que a glória de Deus se manifeste em mim, também não sei. Mas eu quero dizer que para mim isso não importa. Porque o que Deus faz é muito bom e Ele é poderoso e Ele cura. Mas quem Deus é, essa é a importância, essa é a essência que me faz permanecer e realmente não há outro lugar melhor. E eu gosto de Salmo 91, versículo 14, que fala assim: porque se apegou a mim em amor, se apegou a mim, isso é Deus, como se Deus falando, né? Se apegou a mim em amor. Eu quero te dizer que a gente tem que se apegar a Deus por quem Ele é. E eu vou talvez te dar uma cutucada agora, você não vai gostar do que você vai acabar de escutar. Mas a gente não conhece a Deus por ir no culto ou ir na missa todo domingo. A gente não conhece a Deus na plenitude de quem Ele é só escutando louvor durante o dia, durante o trabalho, enquanto a gente limpa a casa. O conhecimento de quem Deus é, eu até empreguei uma palavra de forma errada, acho que a plenitude de quem Deus é, isso não é acessível para nós ainda. Mas eu quero dizer que o desenvolvimento do conhecimento de quem Deus é, ele não é por meras atitudes religiosas. Então assim, eu vou no culto, Vitor, ótimo, e é bom cultuar, é bom congregar, é bom estar em união, sim. Mas só isso não basta para conhecer a Deus. Eu tenho uma frase, eu não gosto dessa frase, e eu realmente discordo dela, que vai dizer que todos os caminhos levam a Deus. E eu discordo. Jesus, ele diz, eu sou a verdade. Eu sou o caminho e eu sou a vida. Então Jesus mata no peito, chama para ele e fala, eu sou. Então sim,
Agora que eu percebi que eu não olhei pra câmera o vídeo inteiro, agora eu vou olhando os seus olhos, e vou dizer o seguinte: Ele é o caminho, Ele é a verdade, e Ele é a vida. A gente tem que se apegar nele. Vitor, Jesus pode fazer muitas coisas? Pode. Eu quero dizer que Jesus ele tem poder para fazer, tem poder para acontecer, e o nome dele está acima de todo nome. Só que a gente se apega em quem Jesus é. E é isso que eu queria deixar para vocês hoje. Desculpa não ter olhado para a câmera, estou gravando aqui com a câmera frontal e eu não tenho tanto costume, agora que eu reparei, que eu não olhei para a câmera. Mas enfim, espero que o vídeo tenha sido uma bênção na sua vida. Vou te pedir para se inscrever no canal, curtir, comentar um testemunho, comentar sobre o que você achou do vídeo, deixar seus feedbacks aqui embaixo. E é isso, galera. Espero que o vídeo tenha sido uma bênção. Falou!